Olá, querido aluno, querida aluna, sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Processual do Trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito típico do processo de trabalho, muito típico da justiça do trabalho. Às vezes um pouco estranho para quem nunca ouviu falar ou nunca mexeu com a justiça do trabalho. Por quê, gente? Porque nós vamos conversar hoje sobre o dissídio coletivo. Então, dissídio coletivo. Lembrete, quando a CLT usa o nome dissídio, normalmente estamos falando de ações, né? Então, na prática, gente, o dissídio coletivo não deixa de ser uma ação de âmbito coletivo, tá? Uma ação que vai envolver direitos, interesses de uma categoria, da categoria profissional, da categoria dos empregados, que vocês estudam lá no Direito Material do Trabalho, na hora que vocês estão estudando Direito Coletivo do Trabalho. O que a gente sempre sabe? Quando a gente fala de Direito Coletivo do Trabalho, e obviamente, então, do dissídio coletivo, eu não estou falando de empregado sozinho, eu estou falando de entidade sindical representando os empregados, entidade sindical representando a categoria profissional. Do outro lado, eu posso ter empresa ou grupo de empresas, que são seres coletivos de natureza. Por exemplo, quando a gente tem uma negociação coletiva consubstanciada num acordo coletivo de trabalho. Ou eu posso ter do outro lado o quê, gente? O sindicato, a entidade sindical representativa da categoria econômica, representativa da categoria dos empregadores. Quando eu tenho, então, o quê? Por exemplo, né, gente, uma negociação coletiva discutindo o quê, gente? Uma convenção, levando, né, uma convenção coletiva de trabalho. Nós sabemos que a negociação coletiva, né, gente, só para contextualizar, ela é algo que é um gênero do qual são espécies acordo e convenção coletiva de trabalho, mas isso tudo que eu estou falando é extrajudicial, né? Eu estou falando literalmente, vocês estudam direito material de trabalho, que eu estou falando literalmente de sentar-se à mesa ali e discutirem-se condições, né, que vão ser estabelecidas para aqueles contratos de trabalho. Agora, e se você não chega a um consenso? E se você não chega a uma conclusão sobre aquela negociação coletiva? As partes vão ficar eternamente ali, né, no impasse? O que nós sabemos? Que, então, não foi possível fazer um acordo coletivo, não foi possível fazer uma negociação coletiva de trabalho no sentido de ser uma convenção coletiva, né? O que as partes vão fazer? Elas não podem, abre aspas, cair na pancadaria, né? Não podem exercer a autotutela, ainda bem, né? Elas vão levar isso para quem, gente? Para uma heterocomposição, né? Elas vão levar isso para o judiciário resolver. O nome que vai ser dado, né, gente, para essa ação ajuizada por essas entidades sindicais, eventualmente, ou por empresas ou grupo de empresas, quando se tratar de um acordo coletivo de trabalho, nós vamos chamar de dissídio coletivo do trabalho. Lembrete, se eu estou falando de dissídio coletivo do trabalho, a competência originária, tá, gente, para julgar dissídio coletivo é dos tribunais. Vai depender do âmbito de quê, gente? De abrangência, tá? Então, sempre vai ser competência originária dos tribunais. Se o dissídio coletivo envolve uma negociação, uma discussão acerca, né, mais regional, por quê? Porque está dentro do âmbito daquele Tribunal Regional do Trabalho, dentro daquela região, a competência originária para julgar esse dissídio coletivo é do respectivo TRT. Eu estou aqui em Minas, né? Se eu tenho uma discussão dentro do âmbito de abrangência do TRT de Minas Gerais, terceira região, onde esse dissídio coletivo vai ser ajuizado? No TRT da terceira região. Agora, se eu tenho um âmbito de abrangência que ultrapassa o TRT da terceira região, pega TRTs de outras regiões, o dissídio coletivo originariamente vai ser ajuizado onde, gente? No Tribunal Superior do Trabalho. Lembram disso? Então, sempre competência originária de tribunal. Adélia, quem tem legitimidade para ajuizar, então, o dissídio coletivo? Eu vou colocar aqui, ó, entidades sindicais, né? Na prática, né, gente, entidades sindicais. Na prática, é claro, vão ser os sindicatos nas respectivas categorias. Quando eu estiver tratando de um acordo coletivo de trabalho, eu tenho que lembrar que, do outro lado, eu vou ter o empresa ou grupo de empresas. Ou, vou colocar o empresa ou grupo de empresas. Ou então, uma ou mais empresas, né? E aí, nesse caso, né, do acordo coletivo de trabalho, a empresa ou esse grupo de empresas, obviamente, pode dar início, tá, a esse dissídio coletivo do trabalho. Observação, artigo 857 da CLT, gente, no parágrafo único. O artigo 857 da CLT, no parágrafo único, vai dizer o seguinte, olha, em regra, eu tenho as entidades sindicais consubstanciadas nos sindicatos. Na ausência de sindicatos, quem que eu posso, então, gente, levar a instaurar esse dissídio coletivo? As federações. E, na falta, as confederações. Vocês se lembram da pirâmide
normativa aqui, né, da pirâmide, na verdade, sindical que nós temos no Brasil básica, né? A nossa base aqui é composta pelos sindicatos, né? Os sindicatos da categoria. Agora, eu tenho, né, gente, a reunião de pelo menos 5 sindicatos para formar uma federação. E a reunião de pelo menos 3 federações forma uma confederação. Vocês assistem isso nas aulas de direito coletivo, lá no direito material do trabalho. É muito raro isso acontecer, mas na ausência de um sindicato de uma categoria para instaurar um dissídio coletivo, isso deverá ser feito por quem, gente? Pelas federações. Na falta, pelas confederações, redação do artigo 857, parágrafo único da CLT. Observação, tá, gente? Vocês se lembram da questão da unicidade sindical, né? A gente tem que ter a legitimácio ad processo, né? A gente tem que ter a capacidade daquele sindicato de representar aquela categoria profissional, de demonstrar que ele tem legitimidade para estar em juízo em nome daquela categoria profissional. Como que isso é feito? Aí vamos lá, lembram da unicidade sindical? Que eu só posso ter um sindicato, seja de categoria econômica, seja de categoria profissional, não é isso? Seja de categoria profissional diferenciada, por base territorial. E essa base territorial não pode ser inferior a um município. Quando o sindicato ele é criado, ele tem que fazer o registro no órgão do Ministério do Trabalho, hoje Ministério do Trabalho e Previdência Social, para poder manter a unicidade sindical. Vamos lá na OJ número 15. OJ número 15, da seção de dissídios coletivos. OJ número 15, da SDC. O que essa OJ vai nos dizer? A comprovação dessa legitimidade ad processo, gente, da entidade sindical, se faz o quê? Pelo registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição de 88. Então, para a própria questão da unicidade sindical, tem que ser feito esse registro. Esse registro serve para demonstrar a legitimação desse sindicato de estar o quê, gente? Em juízo, em nome da categoria, tá? Então, observação em relação a essa questão, ok? Então, envolvendo, inclusive, né, gente, então, a OJ número 15 da SDC. Belezinha? Vamos lá. Adélia, quando a gente estiver falando de um dissídio coletivo versus uma empresa, há necessidade de autorização dos trabalhadores envolvidos? Vão passear aqui em mais uma orientação jurisprudencial. Aproveitem que vocês estavam aí lendo a OJ número 15. Vamos para a OJ número quê, gente? 19. Deixa eu passar aqui para um marca-texto que fica mais legal da gente marcar. Quando eu tenho, então, tá, gente, uma entidade sindical discutindo, né? Quando fala-se, só uma observação, quando vocês escutam assim, instauração de instância, tá, gente? Muitas vezes, tanto pela jurisprudência quanto pela CLT, é utilizado como sinônimo de ajuizamento de dissídio coletivo, tá? Então, essa observação. Para se ajuizar, tá, gente, um dissídio coletivo envolvendo uma empresa, é necessária a autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito? Vamos lá? A legitimidade da entidade sindical para instauração da instância, para ajuizamento de um dissídio coletivo, tá, em face de uma empresa, está condicionada, tá? É necessária a prévia autorização daqueles trabalhadores que estiverem diretamente envolvidos no conflito. Quando eu estiver falando desse dissídio coletivo em face da empresa. Continuamos nas OJs, tá? Vou falar de 4 OJs com vocês. 15, 19, vamos agora para 22. OJ 22, gente, vai nos tratar da situação envolvendo a necessária correspondência entre a atividade exercida pelos setores profissionais e econômico. Vamos lá? É necessário, tá, gente? É necessário termos correspondência entre as atividades exercidas pelo setor profissional e pelo setor econômico, para termos legitimidade entre os envolvidos que vão ser discutidos, né, gente, e solucionando aqueles conflitos em face de dissídio coletivo. É meio óbvio, né, gente? O que você está dizendo aqui? Se eu tenho uma discussão envolvendo um dissídio coletivo da categoria dos bancários, quem que tem que estar do outro lado? Os bancos. Se eu tenho um dissídio coletivo envolvendo a categoria dos professores, quem que tem que estar do outro lado? Ou o sindicato representativo da categoria, né, das escolas, ou então eu tenho que ter o quê, gente? As escolas. Então, eu tenho que ter diretamente a correspondência entre categoria profissional e setor de categoria econômico aqui, respectivo, tá? Então, a J número 22. Mais uma que eu disse para vocês que é falar sobre 4, né? A
Depois da 22, vamos conversar aqui, então, sobre a OJ número 23. Essa OJ leva e responde, né, gente, muitas perguntas que, às vezes, as pessoas têm. Elas falam assim, Adélia, quando o sindicato consegue alguma coisa, quando o sindicato está representando ali uma categoria profissional, quando o sindicato está ali representando uma categoria econômica ou patronal, né, gente? Patronal é sinônimo de categoria econômica. A categoria toda abrangida, ou só vai ser abrangida uma parte, ou só vai ser abrangido quem contribui, cuidado, tá, gente? Até mesmo sob pena de violação de um princípio que vocês estudam lá no direito coletivo do trabalho, né? Que é o princípio ali que a gente tem da liberdade de associação, liberdade sindical. E então, o que a OJ número 23 vai nos dizer? Olha, a representação sindical abrange toda a categoria, tá? Não vai comportar separação fundada em maior ou menor dimensão de cada ramo ou de cada empresa. Aqui, gente, fala-se da questão patronal, né, da categoria patronal. Só que a gente traz isso aqui para a gente, tá? Também para a categoria o quê? Profissional, né? Então, você não pega só um ou outros empregados, tá? A não ser, obviamente, né, gente, que seja acordo coletivo de trabalho. Óbvio, o acordo coletivo de trabalho vai envolver somente os empregados daquela categoria dentro daquela empresa, né? Como a gente estuda lá no direito coletivo. Observação. A gente tem 3 dissídios coletivos básicos, tá, gente? A doutrina nos coloca 3 modalidades básicas de dissídio coletivo, tá? Só para a gente entender por quê. Porque o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, é muito direto em falar de dissídio coletivo de natureza econômica. Então, vamos fazer só uma observação. 3 classificações. A gente tem o dissídio coletivo de natureza econômica, a gente tem o dissídio coletivo de natureza jurídica e a gente tem o dissídio coletivo que é chamado de misto ou dissídio coletivo de greve, tá? Trazendo ele aqui para vocês. O dissídio coletivo de natureza econômica é o nosso dissídio coletivo mais comum, tá? Mais tradicional. Vai ser o dissídio coletivo que vai discutir questões, tá? Que vai discutir cláusulas ali que vão ter repercussão econômica nos contratos de trabalho. Por que é mais comum? Porque, normalmente, gente, aquilo que está disposto numa negociação coletiva, que não vai funcionar, né, e que vai ser levada para o judiciário, envolve o quê, gente? Valores. O que é mais comum de termos, né, gente? Reajuste salarial, de acordo com questões envolvendo correção monetária, né, questões inflacionárias. Então, é o que mais acontece, né? Então, dissídio coletivo de natureza econômica vão ser aqueles que nós vamos ter, então, esses reflexos de natureza econômica naqueles contratos de trabalho. Não se esqueçam, né? A redação literal do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, nos diz o seguinte, olha, recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva e a arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. E aí, normalmente, a gente conversa sobre isso quando a gente fala de princípios e quando a gente fala do princípio da normatização coletiva. Porque a gente sabe que dessa decisão nós vamos ter a sentença normativa. Sentença normativa tem corpo de sentença e alma de lei. Aquilo que for determinado, gente, na decisão de um dissídio coletivo, que é a sentença normativa, vai o quê, gente? Formar ali, né, lei geral ali entre aquelas partes dentro daquele contrato de trabalho. O comum acordo aqui foi questionado, né? É constitucional, né? Nós poderíamos exigir aí um comum acordo para as partes ajuizarem dissídio coletivo de natureza econômica? Vamos lá. Tema 841 de repercussão geral, decidido já pelo STF, tá, gente? É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizar esse dissídio coletivo de natureza econômica, conforme disposto expressamente, 114, parágrafo 2º da Constituição. Isso veio, tá, gente, com a redação da Emenda Constitucional 45 de 2004, a chamada reforma do Judiciário. Como um acordo não significa literalmente as partes irem juntas, tá? Uma parte ajuizando e outra parte respondendo já é considerado como um acordo. Mas, o que eu quero? Que vocês guardem, tá? Tanto a redação do 114, parágrafo 2º, quanto do tema 841 de repercussão geral, que reitera, tá, gente, os termos da ação direta de inconstitucionalidade 3423, que considera constitucional aqui o termo comum acordo. Por sua vez, tá, gente, nós temos os dissídios coletivos de natureza jurídica. Adélia, o que são dissídios coletivos de natureza jurídica? Gente, dissídio coletivo de natureza jurídica envolve ali você levar para o judiciário, tá, analisar e verificar
cláusulas de acordos coletivos e de convenções coletivas de trabalho. Então, na verdade, juridicamente vai ser analisado se são válidas, se não são válidas, se deve se anular ou se não se deve anular, ou como se vai dar a interpretação de cláusulas específicas de dissídios coletivos, de acordos coletivos ou de convenções coletivas de trabalho. Inclusive, gente, isso não vai fazer, tá? Não pode fazer com que a Justiça do Trabalho se torne o quê, gente? Um órgão consultivo de interpretação. Você não pode levar, e aí é outra coisa que você tem que fazer, você não pode levar, por intermédio de dissídio coletivo, normas genéricas, tá? Para o TST interpretar. Vamos lá para a OJ, Orientação Jurisprudencial número 7, tá? Da seção de dissídios coletivos. O que a OJ número 7 vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, o dissídio coletivo de natureza jurídica não se presta à interpretação de normas de caráter genérico, tá? A teor do próprio regimento interno do TST. Então, aqui, gente, literalmente, tá? Verificar-se circunstâncias relacionadas ao quê? Termos de acordos e convenções coletivas de trabalho, tá? Análise e interpretação. E, por fim, tá, gente? O chamado dissídio coletivo de greve, que alguns autores chamam de dissídio coletivo de natureza mista. Aqui, tá, gente? É uma ação ajuizada. Para quê, gente? Para o tribunal respectivo, seja TRT, seja TST, que a gente já viu que é competência originária de tribunal, se manifestar sobre uma greve. A greve não está chegando ao fim, então tem que ser o quê, gente? Levada para o judiciário se manifestar sobre aquelas circunstâncias que levaram à greve. 3 lembretes, mais 3 orientações jurisprudenciais, lembretes aqui, que a gente vê em greve no direito coletivo e aqui também, tá, gente? Primeiro, greve abusiva não gera efeitos. Então, se não houve observação, tá, gente? Daquelas questões mínimas da Lei 7783 de 89, tá? Sobre as questões básicas para que possa ser instaurada uma greve, nós vamos considerar aquela greve abusiva, e greve abusiva não gera efeitos, tá? Então, a J número 10 vai nos dizer que é incompatível com a declaração de abusividade do movimento grevista estabelecer qualquer vantagem ou então garantia para aquelas pessoas que estão participando, tá? Porque elas assumiram o risco ao não observar, né, gente, as questões básicas, né? Porque elas, ao utilizar o instrumento de pressão máximo, que é a greve, você tem que observar aquelas regrinhas, tá? Assumiu-se aí o risco. Um dos requisitos, tá? Segura o J10 aí, pega de baixo. Porque vocês estudam que um dos requisitos, né, gente, para que a greve seja instaurada é a tentativa o quê, gente? Prévia, né, de solução do conflito. Lembram disso aí? Então, esse requisito tem que ser observado, tá? A greve vai ser abusiva se ela foi instaurada, né, gente? Se ela for levada a efeito, sem que as partes tenham tentado direta e pacificamente solucionar o conflito. Então, vai ser considerada abusiva aqui em sede de dissídio coletivo na hora que o tribunal for analisar, tá? E, por fim, o último lembrete, né, em relação à greve, a OJ número 38. Lembram de serviços ou necessidades essenciais, que estão lá no artigo 10 da Lei 7783 de 89, que nós temos que observar certas circunstâncias, porque vai envolver a saúde, a sobrevivência, a segurança da população? Então, é abusiva a greve que se realizar em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não for assegurado o quê, gente? O atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço. A gente estuda isso dentro do dissídio coletivo, tá? Não se esqueçam, tá, gente? Como eu acabei de falar com vocês, que competência para julgar dissídio coletivo é competência de quem, gente? De tribunal, né? Seja TRT, seja TST. Tá? Então, quem julga dissídio coletivo originariamente vão ser o quê, gente? Os tribunais. Observação, tá, gente? A petição inicial do dissídio coletivo, tá? É uma exceção à nossa regra de petições iniciais, tá? A petição inicial do dissídio coletivo, ela vai ser obrigatoriamente escrita. Então, nós temos que ter aqui uma petição obrigatoriamente escrita. O que a gente estuda normalmente, né? Quando a gente vê petição inicial no âmbito do processo de trabalho? A gente pega o artigo 840 que fala: a petição inicial poderá ser verbal ou escrita. Né? Quando a gente fala literalmente de dissídio coletivo, a gente tem que observar 866 conjugado com 858, em que a nossa petição inicial ela deve ser obrigatoriamente escrita. É claro, né? Nós estamos falando de um outro tipo, tá, gente? De demanda, né? E outro tipo de interesse ali sendo defendido, e nós temos, não, como eu sempre digo, não temos o quê, gente? Sindicatos, empregados sozinho aqui. Temos sempre o quê? Sindicatos.
né? Então, cuidado com isso aí, ok? Outra observação, tá, gente? Dentro da petição inicial, nós vamos pegar um precedente normativo agora, tá? Vamos lá para o precedente normativo número 37. Precedente normativo do TST, tá, gente? Número 37. O que ele vai falar? Só vão ser julgadas, tá, gente, no dissídio coletivo, cláusulas que estiverem o quê, gente? Fundamentadas, tá? Na representação, em caso de ação originária ou então no recurso. Tem que ter fundamentação ali dasquelas cláusulas, tá? E mais, é pressuposto, tá, gente? Indispensável, vamos lá para o J32 agora. Estava no precedente normativo 37, agora vamos lá para o J32, tá? Que vai me dizer o seguinte, olha, é indispensável, tá, para a constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação de forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria. Então, não é uma petição inicial qualquer, tá, gente? É uma petição inicial aqui que tem que ter o quê, gente? Fundamentação específica e de cada cláusula, tá? Nós vamos conjugar aqui tanto o precedente normativo número 37, que nós vimos, tá? Quanto ao J, número que, gente? 32, tá? Do TST. Observação, tá, gente? Vai ser feito, né, o protocolo, né, a distribuição aqui daquela petição inicial relacionada ao dissídio coletivo, né? Nesse caso, tá, gente, o presidente do tribunal, pela literalidade da CLT, de acordo com o regimento interno de cada tribunal, isso pode variar, né? Mas pela literalidade da CLT, é o presidente do tribunal que vai o quê, gente? Designar essa audiência de conciliação, tá? Dentro do prazo de 10 dias, tá? Então, dentro do prazo de 10 dias, né? O que vai acontecer aqui? Também vai ter, lembra do princípio da conciliação, né? Da possibilidade, aí, da tentativa de conciliação entre as partes. Então, aqui também, o presidente do tribunal chama as partes para ver se elas conseguem ali um acordo, né, envolvendo essa questão. Caso não seja possível, aí sim, que nós vamos levar, né, ao proferimento da decisão, nós vamos lembrar aqui da sentença normativa. Adélia, é possível ser instaurado um dissídio coletivo envolvendo pessoa jurídica de direito público? Isso é muito legal para aparecer em prova, tá? OJ número 5 da SDC, olha que legal. Em face de pessoa jurídica de direito público, né? Ou seja, estamos falando de União, Estado, Distrito Federal, municípios, né? E normalmente, né, gente, tem tratamento de pessoa jurídica de direito público ou de fazenda pública, autarquias e fundações públicas quando se fala de ramo processual, né? Nesse caso aqui, se eu tenho, é raro, né? Mas se eu tiver pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, ou seja, eu estou falando aqui de empregados considerados empregados públicos, né? Porque se eu estou falando de servidor, gente, público, tá? De servidor estatutário, a gente já sabe que a competência nem é da Justiça do Trabalho, tá? Se eu estou falando de empregado público, cabe o quê, gente? Dissídio coletivo? Cabe, mas cuidado, olha, só cabe para apreciação de cláusulas de natureza social. Então, somente de cláusulas de natureza social. De acordo com a Convenção 151 da OIT, que o Brasil é o quê, gente? Inclusive, signatário. Tá? Então, bem legal aí para a gente conversar sobre essa circunstância. O que é a sentença normativa, então, Adélia? Né, para a gente finalizar aí, a nossa conversa, mas depois nós vamos falar de extensão antes dos dissídios coletivos. Mas para finalizar a nossa conversa sobre petição inicial, julgamento aqui do dissídio coletivo, né, a decisão proferida em sede de dissídio coletivo, nós vamos dar o nome de sentença normativa, que tem corpo de sentença e alma de lei. E não se esqueçam, tá? 867 e 868 da CLT tratam da sentença normativa, e a sentença normativa, ela tem o quê, gente? Duração máxima de 4 anos. Opa, gasguei. Duração máxima de 4 anos, tá? Claro, podemos ter uma duração inferior? Gente, aproveitando até um lembrete, né? Vamos fazer uma comparação aqui para a gente aproveitar um lembrete? Sabemos, desculpa, que o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho podem ter a duração máxima de 2 anos. A sentença normativa, por sua vez, pode ter a duração máxima aqui de 4 anos. Claro que nós podemos ter sentenças com estabelecimento de duração inferior, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar para a prova a duração máxima. Ainda sobre dissídio coletivo, chegando nos finalmente, tá? É possível estender
esse dissídio coletivo? Ou seja, é possível termos aqui, gente, a extensão, seja a categorias, né, empregados do restante da categoria que não participou ali, né, daquela questão envolvendo, por exemplo, um acordo coletivo de trabalho, ou a outros empregados de outras empresas que não participaram, é possível estender uma decisão de um dissídio coletivo? Vamos lá. Quando eu estou falando de um dissídio coletivo, tá, é possível que haja essa extensão. Mas o que eu tenho que ter, né, a observância expressa, tá? O 869 me fala isso. A extensão nós vamos ter disposições desde o 868 até o 871, tá? O 869 vai me dizer o seguinte, olha, havendo solicitação de um ou mais empregadores ou de qualquer dos seus sindicatos, havendo solicitação de um ou mais sindicatos de empregados, podendo haver, inclusive, tá, gente, essa extensão a todos os empregados da mesma categoria de ofício pelo tribunal que proferiu a decisão. Ou então solicitado, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho, tá? Quando a gente fala de extensão, então, nós estamos falando de extensão a todos os empregados de determinada categoria, né? Que foi abrangida por aquela decisão específica. Além, tá, gente, dessa solicitação, ou de ser de ofício, o que é necessário, gente? Quando eu estiver falando, tá, de empregados, empregadores ou sindicatos, tem que ter, além da solicitação aqui, né, eu tenho que ter o quê? A concordância, tá? 3/4 aí dos empregados e 3/4 dos empregadores dos respectivos sindicatos. Então, aqui eu estou conjugando 869, tá? E 870 aí da CLT, tá? E todas essas disposições gerais, 868 até 871. O 871 é aquele que fala que vai marcar a data, tá? Quando ele for estender ali, para que a extensão entre em vigor, tá? Além de solicitação, em casos de empregados, empregadores ou respectivos sindicatos, 3/4 ali de concordância, tá? Observação ainda envolvendo essa questão da extensão, tá, gente? O tribunal que for competente para julgar aquela questão, ele vai marcar um prazo, tá, gente? Para manifestação desses interessados, tá? De 30 a 60 dias. Porque tem que ter a solicitação, tem que ter a manifestação, mas e o prazo para que isso aconteça, tá? Então, um prazo de 30 a 60 dias. Quando não for o Ministério Público, tá, gente, que fez a solicitação, é necessário o quê, gente? A oitiva, tá? Que ele seja ouvido em se tratando de extensão de decisões envolvendo dissídios coletivos, ok? Bem legal isso aí. Agora, observação. Adélia, se os dissídios coletivos não são cumpridos, eu abranjo, tá? Eu tenho sentença normativa não cumprida, que é a decisão de dissídio coletivo. Eventualmente, eu tenho um acordo coletivo não cumprido. Eu tenho uma convenção coletiva não cumprida, né? Dessa decisão aqui, deixou-se de cumprir. Eu tenho a possibilidade de ajuizamento de uma ação. Cuidado, tá, gente? Por quê? Celebrado o acordo lá em sede de dissídio coletivo, ou transitada ali em julgado, né, a decisão, se não houver o cumprimento, competência das varas do trabalho, tá, para julgar a chamada ação de cumprimento. O objetivo dessa ação é somente o quê? Que seja o quê? Cumprido, né, aquilo que foi determinado em sede de dissídio coletivo, tá? Competência de varas do trabalho. E mais uma coisa legal, teoria da imprevisão, tá? Se acontecer de nós termos mais de um ano de vigência, né, da decisão envolvendo dissídio coletivo, então tenho mais de um ano de vigência, tá? E acontecer a modificação das circunstâncias, né, que estavam presentes no momento em que foi proferida aquela decisão do dissídio coletivo, levando aqui, gente, agora a condições injustas ou inaplicáveis, tá? Ministério Público do Trabalho, vou colocar aqui para vocês a colinha, ó. Ministério Público do Trabalho, os próprios sindicatos ou os empregadores, tá, gente, podem o quê? Requerer, tá, gente, que aconteça o quê? A revisão dessas decisões, tá? Então, diretamente ligada à questão da teoria da imprevisão. As partes vão ser ouvidas no prazo de 30 dias e, nesse caso, também vai acontecer o quê, gente? A oitiva, quem que tem que ser ouvido aqui? O Ministério Público do Trabalho. Belezinha, então, em relação a essa questão? Tranquilinhos? Dissídio coletivo aí, na veia, leitura obrigatória desses artigos e aqui cheio de orientação jurisprudencial bacana para cair na sua prova, hein? Qualquer dúvida, à tua disposição. Até nosso próximo encontro.